desigrejados. Esse é um tema um tanto quanto polêmico e que tem se popularizado bastante. E seguindo a mesma linha de raciocínio das mega-igrejas, teologia da prosperidade e do dízimo, eu resolvi fazer um vídeo sobre os desigrejados. E caso você não saiba, desigrejados são aqueles que, como o nome sugere, não fazem parte de uma igreja. E é basicamente isso. Esse grupo se separa e começa a congregar de suas casas. Nesse vídeo, vamos analisar o motivo pelo qual algumas pessoas saíram de suas igrejas e vamos entender se isso é bíblico ou não. Existem vários motivos que fazem as pessoas se distanciarem das igrejas. Eles sendo desentendimento com algum irmão ou até mesmo com o pastor, julgamento próprio, onde a pessoa não se acha digna de estar em comunhão com os irmãos, e também algo que eu chamo de entendimento de superioridade. Cada ponto desse tem uma resposta clara e eu tenho uma opinião bastante sólida em relação a todas essas justificativas. Mas eu deixaria para falar sobre isso mais para frente. Vamos entender primeiramente se ser um desigrejado é algo bíblico. E sobre todas as coisas, o constituiu como um cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aqui vemos claramente a igreja recebendo a alusão a um corpo, com membros e cada membro com um papel específico. E nessa passagem em 1 Coríntios, Paulo reforça justamente isso. A dependência dos membros a outros membros. A minha mão não poderá existir separada do meu braço, e nem meu braço do meu ombro, e nem meu ombro do meu corpo. Logo, a essência de um membro fora do corpo é completamente inviável. Não existe o suportar uns aos outros sem que exija, de fato, um convívio. Não existe ceia sem que seja feita em comunhão com os irmãos e ministrada por um pastor. Não há como um pastor auxiliar uma ovelha se essa ovelha se recusar a estar no rebanho. Como vai haver evangelismo? Você vai sair individualmente pelas ruas evangelizando? Se esse for o caso, menos mal. Sem a convivência, não existe maneira alguma de um irmão auxiliar o outro com problemas. Como o irmão vai orar por você se você não compartilha com ele seus problemas? Você nem ao menos faz parte de uma igreja. Como vai dizer para ele o que lhe aflige? Não existe jeito algum de um membro sobreviver caso seja decepado do corpo. Mas certo então, biblicamente já vimos que não existe respaldo para a existência de pessoas que deixam de frequentar suas igrejas. E como eu falei no início, em teoria, existem sim algumas justificativas. E é sobre elas que vamos falar. Salve situações que realmente a única maneira de resolver seria de fato se retirando da igreja, como a quebra de padrão estipulado pela Bíblia por parte do pastor, da congregação ou do irmão, um mero desentendimento não justifica o afastamento da igreja. Porque se você parar para refletir, durante a nossa vida, nós nos indispomos com muitas pessoas, mas nem por isso cortamos nossas relações com elas. E justamente no lugar onde deveríamos nos reconciliar e estarmos em comunhão, na primeira oportunidade, os membros que deveriam se amar viram as costas uns para os outros. Uma clara quebra da vontade de Deus e do mandamento do próprio Cristo. Amai uns aos outros como a vós mesmos. Repetindo, a menos que o problema envolva um pecado grave não tratado pela liderança, um desentendimento não é uma justificativa para abandonar a igreja. Esse aqui é um ponto que eu acho que muitos de nós já paramos para pensar. Mesmo que a intenção não tenha sido de fato deixar de congregar, ainda assim, esse tipo de pensamento já se passou por nossa mente. Aqueles pensamentos que vêm nas horas em que estamos enfraquecidos. Pensamentos que não deveríamos estar ali congregando com os irmãos. Pensamento de que somos pecadores, falhos, fracos, imundos e seres desprezíveis. Mas novamente, não é uma justificativa plausível.
porque todos, eu repito, todos que estão ali se encontram na exata mesma situação que a sua. A única diferença é que você não sabe quais foram ou são os pecados que essas pessoas cometem. Essa é a única diferença. E toda vez que você se deparar com esse tipo de pensamento, relembre que todos pecaram, todos, e por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas que através de Jesus nós recebemos a possibilidade de redenção e comunhão com Deus. Então esses pensamentos de autossabotagem não devem ser ouvidos, porque eles são implantados justamente para nos fazermos sentirmos fracos e deslocados, e assim sairmos da igreja. E o meu conselho é que você não se apegue e nem dê ouvido a esses pensamentos, porque assim como você, eu, o irmão, o pastor, qualquer um, todos estão ali atrás da única verdade, cura e libertação, que se chama Jesus Cristo. Esse é o termo que eu falei que deixaria para explicar mais para frente. E é basicamente aquele pensamento de que somos superiores e todos que estão ali são hipócritas e mentirosos. Pensamentos como esse é semelhante ao que eu citei anteriormente, mas tem a diferença de que é o oposto dele. Nesse aqui, a pessoa que tem esse tipo de pensamento acredita que não deveria estar ali, porque todos são mentirosos e pregam coisas que não são. Que é até um bom ponto, de verdade, todos são assim. Mas esse ponto se quebra justamente quando lhe é apresentado um espelho. Quando olhamos para um espelho, somos apresentados a nossas imperfeições. E é justamente isso que pessoas com esse tipo de discurso devem observar. Ela é exatamente o retrato dessas pessoas que ela tanto critica. Como eu disse anteriormente, todos que estão na igreja estão atrás da mesma coisa: cura. Todos querem a Cristo e estão ali justamente por reconhecerem que são pecadores. Nenhuma pessoa que vai à igreja deve pensar ser superior por não fazer isso ou aquilo, ou não ser assim ou assado. Porque você pode sim julgar os outros pelo que eles fazem. Mas olhando para você, você consegue enxergar seus próprios defeitos? Você consegue ver o quão falho você é, não é? Sabendo dos seus próprios defeitos, ainda assim você acha que é plausível sair do corpo de Cristo, porque os outros cometem erros? Existem algumas dessas justificativas, como a de que pastores só servem para roubar e que por isso essa pessoa saiu da igreja, ou se sentiu ofendido por algo que ouviu e saiu também, e muitas outras. Mas grande parte dessas justificativas e explicações se resumem a uma coisa só. E aqui vai minha sincera opinião: a maior parte delas são desculpas preguiçosas. As pessoas não querem verdadeiramente seguir a Cristo e utilizam falsos discursos para sair das igrejas. Todas elas são desculpas que com poucos minutos você consegue chegar a uma conclusão e uma maneira de contornar. Você acha que o pastor está roubando seu dinheiro? Procure uma igreja onde você esteja mais próximo da liderança e consiga saber se ele está ou não subtraindo a congregação. Você acha que o irmão te ofendeu? Converse com ele, leve o assunto ao pastor e o perdoe. Como você pode se dizer cristão se na primeira vez em que você se indispõe com alguém, você ao invés de dar outra face, você prefere ir embora? Você acha que as pessoas não são aquilo que deveriam ser? Olhe para si e veja se você é aquilo que deveria estar sendo. A maior parte dessas justificativas são de pessoas que olharam para o evangelho e desistiram. Pessoas que não têm coragem de admitir que saíram da igreja porque não conseguiram largar o mundo. Pois se você está na igreja por um pastor, um irmão ou um bem-estar próprio, a ponto de deixá-la quando há um atrito em algum desses núcleos, sabe que você nunca esteve lá por Cristo. Seu foco nunca foi Cristo ou as coisas do céu, mas sim homens e coisas da terra. Eu sei que existem casos e casos, mas claramente a maior parte desses desigrejados são pessoas que nunca tiveram compromisso verdadeiro com o evangelho. E eu quero que fique claro que eu não estou falando de pessoas que saíram de suas igrejas porque viram que o que estava sendo pregado ali não era o evangelho, e que por isso estão um tempo sem frequentar uma igreja específica. Não estou falando que essas pessoas são desigrejados, mas este vídeo é justamente para aquelas pessoas que creem que podem congregar de suas casas e que saíram da igreja por motivos fúteis, como desentendimento ou apenas porque se sentiam ofendidos. Quero que vocês lembrem-se que a igreja é semelhante a um hospital. O hospital não é um lugar para quem está curado, e sim para quem está doente, fraco e sem vida.
Você vai para o hospital para encontrar cura lá. A igreja é um hospital espiritual, onde pessoas que estão mortas espiritualmente vão para lá buscar a cura, buscar Jesus Cristo. Isso que a igreja significa. Igreja significa lapidação, restauração, significa o farol de Deus no mundo de trevas. Enfim, mais um vídeo em que eu compartilho minha opinião sobre determinado assunto. E esse aqui eu deixei bem claro o que eu penso. E por isso, eu quero que vocês deixem aqui também suas opiniões. Mesmo que vocês discordem do que eu tô falando, ainda assim eu quero ler o que vocês acham. Vejo você no próximo vídeo. Fiquem com Deus.